Oi, gente, tudo bem? O nosso assunto de hoje é como fazer a sondagem. Como nós vamos organizar para este momento tão importante que acontece durante o ano na sala de alfabetização ou na sala de qualquer turma que esteja no processo de alfabetização. Não especificamente na alfabetização, mas também você pode experimentar essa sondagem no Jardim 3 e nas crianças de segundo ano que não se apropriaram do sistema alfabético de escrita. E isso é importante que você faça. Então, o nosso assunto de hoje vai ser como fazer. Vamos lá? Então, gente, para a gente começar a nossa conversa, como fazer a sondagem? A sondagem, ela tem umas regras, uns procedimentos que precisam ser respeitados e que precisam ser feitos exatamente como se propõe. Caso isso não aconteça, de fato, você não vai saber o que realmente o seu aluno sabe. Volto a dizer, não é para classificar os que sabem e o que não sabem, é para detectar o que ele já conhece do sistema de escrita e você criar estratégias futuras para avançá-los, ok? Então, para a gente começar a fazer as sondagens, é preciso, primeiro, escolher as palavras que são importantes para serem ditadas. Essas palavras podem ser 5 palavras do mesmo campo semântico. Ai, meu Deus, Flávio, o que é campo semântico? Campo semântico que tem a mesma linha, mesmo sentido, da mesmo lugar, vamos falar assim. Por exemplo, quando eu penso em festa de aniversário, o que eu como numa festa de aniversário? Então, eu como brigadeiro, eu como bolo, eu como salgadinho, como várias coisas nesse aniversário. Quando eu penso em objetos escolares, né? Eu penso em cadeira ou carteira, caderno, eu penso lapiseira, eu penso em giz, eu penso em quadro, tá? Então, são palavras que pertencem ao mundo da escola, sala de aula. Se eu penso o que tem no meu jardim, eu posso dizer flores, joaninha, eu posso dizer, sei lá, pode ter sapo, pode ter grama, né? Pode ter rã, pode ter vários coisas que relacionam ao jardim, seja o que for. Então, quando a gente fala em campo semântico, a escolha das palavras precisam estar se relacionando. Quando eu falo em animais, eu quero falar uma lista de animais, eu quero fazer. Então, eu tenho que pensar nos animais. Uma dica já que eu vou dizer para vocês o que não pode. Se você escolher, por exemplo, o campo semântico animais, você escrever aí sapo, pato, macaco, jacaré, essas coisas assim, animais. Uma das regras da sondagem não pode ser palavras já trabalhadas com eles ou palavras já memorizadas, onde ele já viu escrito em algum lugar. É preciso ter um repertório de palavras novas, diferentes. E uma outra questão, segunda, vamos fazer o exemplo dos animais? Vamos dar o exemplo, escolhemos aqui o campo semântico animais, mas existe muito outros, tá bom, gente? Mas escolhemos animais para ficar mais fácil do entendimento. Então, a primeira regra é escolher
palavras do mesmo campo semântico. Segunda regra, as palavras não podem ser já conhecidas das crianças. Eles podem, por exemplo, você trabalhou um texto que tenha macaco, uma palavra-chave do macaco, sei lá, do boi, seja o que for. Ele não pode ter tido contato com essa palavra escrita, tá ok? Pelo menos por você. Você não pode colocar aí palavras que você já trabalhou em sala de aula com eles. Então, terceira regra, não existe dificuldade da língua para ele. Não existe. As dificuldades da língua somos nós que colocamos. O que significa isso? Palavras com LH, palavras com ão, em, palavras com 2 R's, palavra com cedilha, a questão ortográfica. Quando nós vamos ditar o nome do animal. Não interessa se escreve com CH, não interessa se escreve com an, em, não interessa se escreve com C cedilha. Não interessa se ele apresenta para você dificuldades. Para essa criança, não. Tá ok? Não há essa dificuldade. Então, terceiro ponto importante da sondagem, tá? Não existe questões ortográficas para ditar a palavra. O importante é que a palavra seja desconhecida para as crianças e esteja no mesmo campo semântico. E aí vamos. Quarta regra. Ao ditar essa palavra, não, antes de falar do ditado, quero dizer a vocês que as palavras precisam estar em quantidade de sílabas diferente. Então, eu tenho que ter uma palavra polissílaba, uma palavra trissílaba, uma palavra dissílaba e uma palavra monossílaba. E depois eu vou fazer uma ou duas frases, uma frase só. Uma frase usando uma dessas palavras na frase. Eu costumo fazer com 5 palavras. Eu dou uma polissílaba muito maior, né? Às vezes com 5 sílabas. Igual, por exemplo, rinoceronte, dinossauro. São todas as duas polissílabas. Só que uma tem mais de 4 sílabas e a outra tem 4 sílabas. Então, eu faço 5 palavras. Eu dou uma com 5 sílabas, uma com 4, uma com 3, uma com 2 e uma com 1. Lembrando que tem que ser todos animais. No caso aqui, nós estamos falando dos animais, mas pode ser outro campo semântico. Você tem que ter 5 palavras ou 4 palavras que estejam em quantidade de sílabas diferente. Beleza? Quinta regra. Ao ditar essas palavras, vocês não podem, de hipótese nenhuma, silabar essas palavras. Igual eu fiz, rinoceronte. Hipótese nenhuma. Nenhuma. Eu, particularmente, eu prefiro nem ditar a palavra. Eu procuro desenhos na internet das palavras que eu quero e pergunto à criança se ela conhece aquela figura. Ele fala, conheço. Por exemplo, se fosse dinossauro. É um dinossauro. O que é? Ele fala dinossauro. Então, escreve. O que é mesmo? Fala para mim. Aí ele vai repetir para mim. Eu não falei a palavra. Por quê? Porque a gente tem que se policiar muito. Não posso falar dinossauro. Dinossauro. Não, 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 não. Se caso você ditar as palavras, você pode dizer da característica do animal, ou então dizer direto assim. Dinossauro. Aí ele vai perguntar, o que, tia? Dinossauro. Você já conhece? Já ouviu falar? Aí ele vai repetir para você, dinossauro? Eu falei, isso. E aí ele vai colocar no papel, beleza? Então, não pode, quinta regra, não pode ditar marcando sílabas, ok? Sexta regra, para fazer a sondagem. Essa aí talvez
seja o problema dos professores. Quem está em clínica, talvez não, porque até com um paciente de cada vez dá para fazer. É que é preciso fazê-la individual, aluno por aluno. Não pode fazer coletivamente na sala. Você não pode abrir a sondagem, dar uma folhinha, todo mundo vai fazer o que eu vou falar. Não pode. O aluno tem que estar, o paciente, o aluno tem que estar com você na hora que ele estiver fazendo a sondagem. Você tem que perceber cada risco que ele coloca no papel, cada dúvida que ele coloca. E anotando tudo que você percebeu dele ali, que é fundamental para os seus futuros, sua futura ação. Então, aí você vai me perguntar, Flávia, como fazer isso? Eu vou falar como experiência de professora alfabetizadora. Eu fazia dentro da minha própria sala. Às vezes, quando eu estava na semana, eu falava assim, eu tenho 15 alunos, 20 alunos. Eu vou fazer, essa semana, vou tentar fazer 8 alunos. Então, eu vou tentar fazer, né? Vou fazendo 2, chegar até 10, 2 por dia. E aí, geralmente, eu faço no momento que eles estão mais descontraídos, no momento que eles estão brincando, eles estão desenhando, fazendo alguma coisa que não precisa da minha intervenção. E eu combino com a turma e digo para elas, eu vou estar com fulano aqui comigo, por favor, não pode me interromper, e eu não quero confusão na sala. Eu tô ali monitorando. Gente, falo como experiência, porque tudo na minha sala é muito combinado e dá super certo. Você só não pode deixar as crianças desocupadas e fazer a sondagem, e você não vai ter atenção. Vai ficar falando, fulano, olha isso aqui. Não vai dar a atenção que você precisa dar e não prestar atenção no que está acontecendo com o seu aluno naquele momento. Bom, agora eu vou falar como coordenadora. Eu, como coordenadora pedagógica que fui durante os anos, eu fazia com os alunos. Eu chamava-los na minha sala, e eu pedia que um de cada vez viesse e eu fazia individualmente. Se você tiver uma coordenadora assim, combina com ela que vai ser top, tá bom? E aí vamos para mais uma questão da sondagem. Nós falamos de muitas etapas da sondagem. A sondagem, mais uma questão que a gente precisa perceber é que a outra, agora a 7ª questão. Já são 7 pontos, hein? Assim que a criança registra no papel a palavra que você ditou ou o desenho que ele tentou escrever o nome, é necessário que de imediatamente ela leia para você o que ela escreveu. Por isso que eu gosto do desenho. Porque o desenho dá base de memória para ele. Ele pode não entender o que ele escreveu, mas ele fala, ele vai marcando. E aí, olha bem, ele vai ter que pegar um lápis e vai marcar para você cada vez que ele falar a palavra. Se ele for pré-silábico, bem inicial, ele vai passar o dedinho e vai falar dinossauro. Se ele começar a perceber que ao escrever a gente não escreve correndo assim, e aí você pede para ele marcar o dinossauro, e ele vai fazer dinossauro. Aí você fala assim, começa aqui e termina aqui, ele vai falar sim. Então, já está demonstrando para você que essa criança não entende a pauta das sílabas. Coisas que ela não sabe, atividades futuras para você fazer com ela. Vamos dizer que a criança está pré-silábica, e ao escrever, ela escreve pré-silabicamente, ela coloca um monte de letras já, não mistura mais nada. E ali, ela vai ler. Aí você vai pedir para ela. Toda vez que você vai ler e vai marcar os pedaços, você vai marcar onde você está lendo. Não fala pedaço não, onde você está lendo. Aí ele vai ler ele vai ler dinossauro. E aí ele vai fazer o ajuste, ele vai perceber que tem mais letras do que a boquinha dele falou. Aí eu vou intervir com ele. De novo, marca para mim, ele vai falar dinossauro, e tem um monte de letra mais para lá.
Aí você vai fazer a intervenção. E essas aqui? Ele vai olhar dentro do teu olho e vai fazer assim. O que você quer fazer? Aí ele vai te perguntar, pode apagar? Eu quero apagar. Aí ele vai e apaga. Quando ele for escrever a próxima palavra, ele pode continuar escrevendo com uma quantidade de letras maiores. Mas ele vai começar a dar uma reduzida. Você vai perceber isso no que eu tô falando. Quando ele for escrever a próxima palavra, ele vai começar a pensar falando a palavra. Isso já demonstra que ele já está começando a entender que não basta encher o papel. É preciso ter uma coisa, a relação com a fala. Isso é super importante. Já é uma percepção que você precisa anotar se ele fez os ajustes ou se ele não fez os ajustes. Se ele continua não percebendo isso, tá? Isso é muito importante. Por isso que tem que ser individual. E não pode fazê-lo ler depois que você ditar todas as palavras. Ditou ou escreveu baseado no desenho, imediatamente ele tem que ler. Ditou, escreveu, está baseado no desenho, imediatamente ele tem que escrever, ele tem que ler, para ele poder fazer os ajustes aí. E agora, para finalizar, o mais importante, tem duas coisas para falar. A periodicidade, né, o período que nós vamos fazer essas sondagens. Eu sugiro como, primeiro, a sondagem diagnóstica logo no começo do ano e a cada 2 meses você fazer a sondagem. Uma das coisas que eu uso na minha prática é não modificar as palavras. Se eu trabalhei o campo semântico animais, eu continuo com aquelas mesmas palavras 2 meses depois mais 2 meses depois mais 2 meses depois. Basta 3, 4 vezes, você já vai ver grande mudança aí com seus alunos. Se você realmente trabalhar de estratégia que eles precisam, tá? Uma outra questão que eu não posso esquecer é a resistência das crianças pré-silábicas. Muitas delas se apavoram quando falam que vão escrever. Ficam com medo, choram. Encoraja essas crianças. Fala com ela, escreva do jeito que você acha que é, do seu jeito. Do jeito que você pensa que é. Não tem problema, aqui não tem certo, não tem errado. Encoraje essa criança. Se mesmo assim ela não se sentir segura e ela chorar e não quiser fazer, pelo menos a inicial, não insista. Não trata isso como não cria uma barreira relacionada a isso. Na próxima sondagem, ela com certeza vai ter coragem e vai querer fazer, tá bom? E aí, gente, muitas coisas se envolvem após a sondagem. É preciso ter todo o critério para fazê-la, é preciso saber as estratégias após de fazê-la, é preciso fazer um mapa da tua turma para classificar os seus alunos só naquele momento, para você começar a visualizar futuramente os avanços deles. Tudo isso é importante, é documento do alfabetizador. Não é arma contra o aluno, mas é documento do alfabetizador que vai fazê-lo criar estratégias mais específicas, mais didática, mais assertiva na sua turma, ok? Espero ter ajudado. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, porque estarei sempre colocando vídeos novos aqui. E eu agradeço e até lá!